Imagine caminhar em meio à floresta amazônica e, de repente, se deparar com um rio tão quente que parece estar fervendo, soltando vapores que sobem pela mata e transformam a paisagem em um cenário quase sobrenatural. Não estamos falando de ficção ou de uma lenda indígena, mas de um fenômeno real que intriga cientistas, viajantes e moradores locais. O misterioso rio que ferve no coração da Amazônia peruana. Este lugar exótico e perigoso, conhecido como Mayantuyacu, parece desafiar as leis da natureza. Normalmente, rios quentes estão associados a vulcões ou regiões com atividade geotérmica intensa. Mas este rio, surpreendentemente, está localizado a centenas de quilômetros de qualquer vulcão ativo. Isso levanta uma questão fascinante. Afinal, o que faz com que suas águas atinjam temperaturas tão altas, capazes até de cozinhar um animal, em poucos instantes? A história desse rio começa muito antes de se tornar conhecido do mundo. Para as comunidades indígenas, ele sempre foi um local sagrado, carregado de espiritualidade e mistério. Eles acreditam que suas águas possuem propriedades curativas e que o rio está ligado a forças ancestrais da natureza. Os xamãs da região consideram o Mayantuyacu uma dádiva dos deuses e realizam rituais em suas margens, buscando conexão espiritual e equilíbrio. Mas, para além da fé e das tradições, a ciência também voltou seus olhos para esse enigma. O rio que ferve possui temperaturas que podem ultrapassar os 90 graus Celsius, sendo praticamente impossível entrar em suas águas sem sofrer queimaduras graves. A vegetação ao redor é envolta por nuvens de vapor, criando um ambiente de beleza exótica, mas também de risco constante. Foi o geocientista Andrés Russo quem trouxe esse fenômeno ao conhecimento do mundo científico. Ainda criança, ele ouviu histórias de seu avô sobre um rio fervente na Amazônia. Anos depois, já como pesquisador, decidiu investigar o mito. Ao chegar lá, descobriu que as histórias eram verdadeiras, mas que o mistério era ainda maior do que poderia imaginar. Como era possível existir um rio tão quente, longe de qualquer vulcão ativo? A explicação científica, embora complexa, revela a grandiosidade do planeta em que vivemos. As águas do Mayantuyacu são aquecidas por um sistema geotérmico único, em que lençóis subterrâneos recebem calor proveniente das profundezas da Terra. Essa energia é transmitida para a superfície através de fraturas geológicas, aquecendo o rio de maneira constante e impressionante. É como se o interior da Terra respirasse naquele pedaço isolado da floresta. A paisagem é ao mesmo tempo encantadora e perigosa. O vapor sobe em colunas, cobrindo parte da floresta, e os sons da água borbulhando criam uma atmosfera quase mágica. A cada passo próximo às margens, é possível sentir o calor intenso que emana das águas, e qualquer descuido pode ser fatal. Animais que caem no rio acabam morrendo rapidamente, o que reforça ainda mais o respeito e o temor que os povos locais têm por ele. Esse respeito, inclusive, é um elemento central da relação entre as comunidades indígenas e o rio. Para eles, o Mayantuyacu não é apenas uma curiosidade geográfica, mas um ser vivo, dotado de espírito e poder. A presença do rio está ligada a rituais de cura, meditação e espiritualidade profunda. Muitos viajantes buscam o local não apenas pela beleza, mas pela experiência espiritual que ele proporciona, mergulhando em um universo de tradições milenares. Contudo, nem todos que chegam até lá o fazem por razões espirituais. A ciência tem avançado no estudo do rio, buscando compreender melhor seu funcionamento. Esse conhecimento pode ajudar não apenas a desvendar os mistérios da Amazônia, mas também a entender como os sistemas geotérmicos funcionam em diferentes partes do mundo. O estudo do Mayantuyacu pode trazer respostas sobre fontes de energia renovável, e até mesmo sobre a dinâmica geológica do planeta. Mas, apesar de todos os avanços, ainda existem perguntas sem resposta. Como exatamente a energia geotérmica consegue se concentrar de forma tão intensa em uma região sem vulcões? Por que esse fenômeno ocorre especificamente ali, e não em outras áreas próximas? Essas dúvidas mantêm o mistério vivo, lembrando-nos de que a natureza guarda segredos que ainda não conseguimos decifrar por completo. E aqui surge uma questão interessante para você refletir. Será que ainda conhecemos tão pouco sobre o planeta em que vivemos, a ponto de lugares como esse rio fervente continuarem a nos surpreender? Ou será que o verdadeiro mistério está na forma como equilibramos ciência e tradição para compreender a realidade? Além disso, existe uma preocupação crescente em relação à preservação do Mayantuyacu. O aumento do interesse turístico pode colocar em risco não apenas o ecossistema local, mas também as comunidades que vivem em harmonia com o rio há séculos. A exploração descontrolada ameaça transformar um santuário natural e espiritual em apenas mais uma atração turística, apagando sua essência sagrada.
Proteger esse local significa muito mais do que preservar a biodiversidade. É também garantir que culturas ancestrais, que guardam saberes milenares, continuem a existir em equilíbrio com a natureza. Cada fumaça que sobe das águas ferventes é um lembrete de que a Terra é viva e poderosa, e que o respeito por seus fenômenos é essencial para a sobrevivência de todos nós. O rio fervente da Amazônia, portanto, é mais do que um fenômeno natural. Impressionante. Ele é um símbolo da complexidade do planeta, da riqueza das tradições indígenas e do quanto ainda temos a aprender sobre o mundo em que vivemos. Sua existência é um convite a olharmos com mais atenção para os mistérios escondidos na natureza, lembrando-nos de que a ciência e a espiritualidade, quando se encontram, revelam uma visão mais completa da realidade. E essa é apenas uma das muitas histórias incríveis que a Amazônia guarda. No próximo vídeo, vamos explorar outro mistério fascinante, que mostra como a floresta ainda pode nos surpreender com segredos que parecem saídos de um livro de fantasia, mas que fazem parte da vida real. Por isso, se você gostou dessa jornada pelo rio que ferve na Amazônia, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, curtir este vídeo e ativar o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma dessas histórias surpreendentes que mostram o quão incrível é o nosso planeta. Você já imaginou um rio com águas tão quentes que podem literalmente cozinhar? Parece ficção científica, mas é real e está escondido no coração da Amazônia. E aí, pessoal? Hoje vou contar para vocês sobre um dos lugares mais incríveis e misteriosos do nosso planeta. O rio Mayantuyacu, conhecido como o rio que ferve. Imagina só, enquanto a maioria dos rios da Amazônia tem águas refrescantes, esse cara aqui chega a temperaturas absurdas de mais de 90 graus Celsius. Para você ter uma ideia, é quase a temperatura que a gente usa para fazer café. Mas calma aí, você deve estar pensando... Deve ter algum vulcão por perto, né? E é aí que a coisa fica ainda mais interessante. O Mayantuyacu está a centenas de quilômetros de qualquer vulcão ativo. Legal, né? E sabe quem descobriu esse fenômeno para o mundo científico? O geocientista Andrés Russo. Ele ficou tão fascinado que dedicou anos da sua vida estudando esse mistério da natureza. E olha que no começo, quando ele ouviu falar do rio pela primeira vez, achou que era só uma lenda. Mas o rio não é só importante para a ciência. Para os povos indígenas da região, o Mayantuyacu é um lugar sagrado, cheio de significado espiritual. Eles são os verdadeiros guardiões desse tesouro natural há gerações. A ciência já explicou que esse fenômeno acontece por causa da atividade geotérmica subterrânea. É como se existisse uma imensa fornalha natural debaixo da terra, aquecendo as águas do rio. Incrível, não é mesmo? Mas nem tudo são maravilhas. Com a descoberta desse lugar único, veio também uma preocupação. O turismo descontrolado. É aquela velha história: menos precisamos conhecer e estudar, mas também preservar. Afinal, lugares assim são verdadeiras joias do nosso planeta. O Mayantuyacu é mais que um rio que ferve. É um lugar onde ciência, mistério e espiritualidade se encontram. É a prova de que nosso planeta ainda guarda segredos incríveis, esperando para serem descobertos e, principalmente, preservados. E aí, o que você achou dessa descoberta incrível? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras pelo mundo. Até a próxima!